Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 26ª aula e hoje nós vamos entender direitinho como é que acontece o que a gente falou na semana passada. Ficou confuso, né? Mas vamos lá. Semana passada a gente falou, sobre que a partir de uma única célula, a célula ovo, zigoto, são formadas todas as outras células do nosso corpo. Uma se transforma em duas se transformam em 4 e por aí vai. E a gente diz que conforme vai ocorrendo essas divisões, elas vão ficando um pouco diferentes, E isso é o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai entender aí como é que ocorre essa organização, que um vai ficando ali diferente e tal do outro. Como é que o nosso corpo se organiza. Para ser mais preciso ainda, o assunto da nossa aula de hoje é os níveis de organização dos animais. Bom, como a gente já discutiu, a menor parte do nosso corpo são as células. As células é o que formam o nosso corpo, são como os tijolinhos para formar uma casa. Então, todos os seres vivos são formados por células. Mas, como a gente também já falou, existem tipos de células diferentes, A gente tem as células que formam os músculos, que são diferentes das células que formam nossa pele, que são diferentes das células que formam o nosso cérebro, e por aí vai. Se o nosso corpo tem aí trilhões de células, já pensou se não houvesse uma organização, Como é que tudo ia funcionar? Felizmente, o nosso corpo ele tem sim uma organização e é ela que a gente vai estudar hoje. Mas para não ficar confuso, vamos começar com um exemplo que o próprio livro de vocês traz, O livro de vocês faz a seguinte pergunta: como é que as células, sendo tão pequenas, ainda fazem com que a gente consiga ali levantar objetos ou fazer exercício ou correr e tudo mais? Como é que isso é possível? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, a gente tem os nossos músculos. Essa é a resposta mais fácil. Mas o que são os músculos? Se as células são tão pequenas, como é que elas podem fazer com que a gente dobre o braço, por exemplo, ou pegue um objeto? Como é que isso funciona? Bom, como eu falei, células que são parecidas, elas terminam ficando ali mais juntas para realizar uma função. Isso é o que a gente vai chamar de tecido. Então, todas as células que são ali do tipo dos músculos, as células musculares, o que elas fazem? Elas se juntam e formam um tecido. Mas eu sei, pode estar confuso por enquanto, mas vocês vão ver como é simples. As células do nosso corpo, que são do mesmo tipo, para realizar a mesma função, elas se juntam em tecidos. Então, o que são tecidos? Tecidos são um grupo de células ali que tem a mesma função, certo? Um exemplo de tecido é o tecido muscular. O tecido muscular é ali formado por várias células musculares. Mas a gente pode falar de outros tipos de tecido. Existem outros tipos de tecido. Outro exemplo é o tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? O tecido epitelial é o que forma a parte de cima da nossa pele. Diferente das células musculares, que elas são feitas ali, a gente vai estudar isso depois, mas elas são feitas ali para esticar e voltar, Porque a gente faz esse movimento com os músculos. No caso das células do tecido epitelial, elas são feitas para ficar bem juntinhas. Por quê? Para que as coisas que estão aqui no ambiente, que possam fazer mal a gente, não passem pela nossa pele. Entende? Então, a gente tem células ali que são acostumadas ali, tem a função de esticar e contrair. Essas células se juntam para formar o tecido muscular. A gente tem outro tipo de células que elas são ali bem juntinhas, que servem para proteger, digamos assim, para criar um escudo ali. O que elas formam? Nossa pele. O tecido epitelial também vai formar ali a parte de dentro do nosso estômago e outras coisas mais. Mas a gente tem outros tipos de tecido. A gente tem o tecido nervoso. O tecido nervoso é formado pelas células que a gente chama de
neurônios. Vocês já sabem onde é que a gente tem o tecido nervoso, né? No nosso cérebro. Muito fácil essa. E a gente ainda tem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele se divide em várias coisas diferentes. Mas deixa eu dar um resumozinho do que é o tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, a gente tem as células muito afastadas umas das outras. E lá tem um líquido ali, que a gente não vai dizer o nome agora, não vamos pensar nisso agora, que a gente vai falar disso na outra aula. Mas tem um líquido ali no meio dessas células que tem ali os nutrientes, certo? O que é o tecido conjuntivo? A gente tem o tecido conjuntivo ósseo, a gente tem o tecido conjuntivo sanguíneo, o ósseo forma os ossos, o sanguíneo é o nosso sangue. Embaixo aqui da nossa pele vai ter o tecido conjuntivo que a gente chama de derme, que ela é o que dá vida, digamos assim, à nossa pele, né? Porque já pensou, essas células todas coladinhas, não passa nada por elas. Como é que elas vão se alimentar, digamos assim, né? É a partir da derme. Mas isso, ó, não se preocupa agora. A gente vai estudar na próxima aula. Vamos só pensar aqui no que eu já falei. Ó, a gente tem as células e elas são ali feitas para realizar certas funções. Essas células que fazem ali a mesma função, elas se juntam no que a gente chama de tecidos. Os tecidos nada mais são do que um grupo de células que realizam uma mesma função. Certo? Então, né, aí a gente já tem as células que se juntam e formam os tecidos. Mas os tecidos também podem se unir ali. E isso acontece muito no nosso corpo. Eu não acabei de falar isso, ó. Eu disse que a parte de cima da nossa pele é formado pelo tecido epitelial. Já embaixo do tecido epitelial, a gente vai ter aí o tecido conjuntivo, que eu chamei de derme. Não foi isso que eu falei? Né? A gente pensar, isso aqui que eu falei da pele, ocorre em todo o nosso corpo. No nosso corpo, é comum que vários tipos de tecidos se juntem ali para fazer uma certa coisa, para alcançar um certo objetivo, certo? Isso é o que a gente vai chamar de órgão. Sabe quando a gente fala de órgãos? Ó, a gente tem o nosso coração, o nosso pulmão, o nosso estômago e por aí vai. Os órgãos nada mais são ali do que um conjunto de tecidos. Então, bora lá o caminho de novo. A gente tem as células que se realizam a mesma função, se juntam ali para formar os tecidos. Esses tecidos podem também se juntar para formar os órgãos. Vamos pensar num exemplo de órgão aqui. O nosso estômago, né, que é até o exemplo que o livro de vocês vem trazendo. No nosso estômago, como eu já falei, a parte de dentro dele é feita pelo tecido epitelial, mesmo que a gente tem na nossa pele. Mas por debaixo desse tecido epitelial, a gente tem outros tipos de tecidos, que são aí, no caso, o tecido conjuntivo, que eu também já falei dele, que é nele ali que vão estar, né, os vasos sanguíneos, por exemplo. E embaixo do tecido conjuntivo, a gente ainda tem o tecido muscular, que ele é quem vai fazer o estômago ali se movimentar para poder fazer a digestão. Então, ó, já disse 2 exemplos de órgãos aí e por que tecidos eles são formados. A gente tem o maior órgão do nosso corpo, que é a nossa pele, né? A pele é um órgão? Sim, ó, como eu disse, um órgão não é quando os tecidos se juntam para fazer alguma coisa, né? Para realizar uma determinada função, certo? Então, a gente tem nossa pele, que serve como um escudo para o nosso corpo, para nos proteger, que é formada pelo tecido epitelial, que é essa parte que a gente vê, né? Que ele é como se fosse um escudo mesmo, tá tudo ali bem juntinho. Só que estando bem juntinho, não tem como, por exemplo, os nutrientes do nosso sangue chegar. O que acontece? A gente por baixo tem o tecido conjuntivo, a nossa derme, né? Que vai ali nutrir, né? Dar os nutrientes vindos do sangue, porque já tem bem mais espaço entre as células. Então, nossa pele é formada por tecido epitelial e conjuntivo. E eu falei de outro exemplo que é o estômago. O estômago também é um órgão. E ele é formado por 3 tecidos, basicamente. O tecido epitelial, que está na parte de dentro do nosso estômago. E, caso vocês não saibam, serve para a mesma coisa que aqui fora. Ele serve para nos proteger.
Vale lembrar, né, que a gente tem os ácidos digestivos, o suco gástrico, como a gente costuma falar, que são perigosos para a gente. A gente não come carne e essa carne não é digerida, né? Não vai ser quebrada ali dentro do nosso estômago. A gente também é feito de carne, né? Então, o tecido epitelial serve para proteger ali o estômago. Mas, como eu já falei, abaixo dele vai ter ali o tecido conjuntivo, que serve para dar os nutrientes para essas células, né? E abaixo dele ainda vai ter o tecido muscular, que vai servir ali para fazer o estômago se movimentar, não é? Então, a gente tem as células que se fazem a mesma função, se juntam para formar os tecidos, que esses tecidos podem se juntar e formar os órgãos para ter uma determinada função ali, alcançar algum objetivo. Aí você pode perguntar assim, para por aí? Não. Mas vamos só lembrar aqui, ó. A gente tem, né, as células, a gente vai ter de diversos tipos. A gente tem os tecidos, que eu já falei, a gente tem o tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. O tecido conjuntivo, ele vai se dividir em vários aí, que a gente vai estudar na próxima semana. Esses tecidos, eles podem se juntar para formar ali um órgão e desempenhar uma função. São exemplos de órgãos aí. A gente tem nossa pele, a gente tem o coração, pulmão, estômago, intestino e por aí vai. Quando a gente fala de órgão, é fácil da gente lembrar quais são os órgãos, não é mesmo? Mas esses órgãos, eles também podem ali se juntar para formar uma outra coisa. Aí você pergunta, os órgãos vão se juntar aí para formar outra coisa? Sim, vamos pensar direitinho. Já que eu falei do estômago, vamos pensar para que ele serve. A gente sabe, né, que o estômago serve para fazer a digestão dos alimentos. Mas ele trabalha sozinho? Vamos pensar direitinho, né? Ó, a gente pega a comida, mastiga e engole. Então ela passou pela nossa boca, depois vai passar aqui por todo o caminho até chegar no nosso estômago. Chegou no estômago, aí como eu já falei, né, vocês também já sabiam, a gente vai colocar ali o suco gástrico, né, que são os ácidos e tudo mais, que é para digerir, dissolver essa comida, né? Quebrar ela em pedacinhos bem pequenos. Depois de quebrar tudo, isso vai para o nosso intestino, né? Primeiro o intestino delgado e depois do intestino delgado vai para o intestino grosso, né? Para que serve esses dois intestinos? Para absorver todos os nutrientes. Então, olha, a gente usa nossa boca para ali mastigar, quebrar o alimento em partes menores. Isso vai para o nosso estômago, que é quebrado, vai por um caminho, né? Até chegar no nosso estômago, onde é quebrado em pedaços menores ainda, né? Bem pequenininhos, microscópicos ali. E isso aí vai ser absorvido lá no intestino. Então você vem aí que apenas para a gente se alimentar e absorver os nutrientes, você tem várias coisas envolvidas, né? Pela boca, depois pelo caminho aqui, que eu não vou dizer o nome agora para vocês não confundirem, mas depois vai para o estômago, depois para o intestino, depois é jogado fora. Então, a gente tem todo aí vários órgãos trabalhando juntos, né? Quando a gente tem um conjunto de órgãos aí que trabalham juntos ali em harmonia para conseguir um objetivo, né? Realizar uma função ali, né? Mesmo que eles façam coisas um pouquinho diferentes, mas o objetivo é o mesmo, digamos assim, a gente chama isso de sistema. Isso que eu falei aqui, né? A boca, depois o tubo aqui, que eu não vou dizer o nome, o estômago, o intestino e tudo mais. Isso aí é o nosso sistema digestório. Então, a gente tem aí o sistema digestório que tem o objetivo de digerir os alimentos e aproveitar ali os nutrientes deles, né? Que vão servir para todo o nosso corpo. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, não é só ele que a gente tem. A gente tem o sistema cardiovascular, né? Falando assim, vocês já sabem o que é, ó. A gente tem o nosso coração que vai bombear o sangue, né? E mandar aí para nosso corpo por meio dos vasos sanguíneos e tudo mais. Esse é um outro sistema, o sistema cardiovascular. A gente tem aí o sistema respiratório, né? A gente suga o ar pelo nariz, vai para o pulmão infla e tudo mais, né? Isso aí a gente vai falar em outras aulas. Mas tá vendo que tem vários sistemas? A gente tem o nosso sistema muscular. Todos os nossos
músculos do nosso corpo, eles estão juntos ali formando, né, algo para realizar uma função. Quando a gente vai andar, né, a gente não está mexendo apenas um músculo. A gente mexe os músculos da coxa, da panturrilha, toda a perna, né? A gente, quando se movimenta, a gente também tem que manter um pouco o equilíbrio. Então, a gente movimenta os braços, né? Enquanto está andando. Então, todos os nossos músculos estão trabalhando juntos para que a gente consiga ali se movimentar, ou fazer algum exercício, ou levantar um peso. Então, a gente tem outro sistema aí. Então, a gente tem, né, já o caminho aí, vamos lembrar. A gente tem as células que se realizam ali a mesma função, né? Tem o mesmo objetivo. Elas vão se juntar ali e formar os tecidos. Esses tecidos, eles têm aí vários tipos de tecidos. Mas o que são tecidos? Um grupo de células do mesmo tipo que realizam a mesma função, certo? Os tecidos podem também se juntar e formar os órgãos. Os órgãos são ali grupos de tecidos que desempenham uma determinada função. Tecidos diferentes que se juntam para fazer algo. Então a gente tem aí, né, o nosso coração, a gente tem aí o nosso estômago, a gente tem aí nossa pele, certo? Que são órgãos que são formados por tipos de tecidos diferentes que se juntaram para fazer uma função. Esses órgãos, quando eles trabalham juntos ali de forma harmoniosa para realizar um objetivo, a gente chama de sistema. Então, a gente tem o sistema respiratório, cardiovascular, digestório, o sistema muscular e por aí vai. Vários sistemas, certo? Então, a gente tem todo esse caminho. Célula, tecido, órgãos, sistemas. Uma coisa importante é que os sistemas, eles também se juntam ali. Para formar o quê? Nós somos um organismo. Então, a gente tem o organismo, que é um grupo de sistemas ali juntos. Todos nós somos aí, né, organismos, aqui no finalzinho, que somos formados por todo esse caminho aí. A maioria, né, ou quase todos os organismos, pelo menos os organismos pluricelulares, né, que tem mais de uma célula, a gente tem esse caminho aí. A gente tem as células que se juntam e formam tecidos, que se juntam e formam órgãos, que se juntam e formam sistemas, que se juntam e formam o organismo. Eu, você, qualquer animal aí, todos somos formados dessa forma aqui. Então, lembra quando a gente falou lá que uma única célula ela foi se dividindo e ficando ali um pouquinho diferente? Pronto, formou ali os vários tipos de células que se juntaram ali fazendo os tecidos, que esses tecidos formados por células diferentes se juntam e formam os órgãos e por aí vai, beleza? Então, essa filinha aqui é o que a gente chama de níveis de organização dos seres vivos, ou melhor ainda, níveis de organização dos animais, que o que é? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Certo? Como a gente já estudou lá, não sei se vocês lembram, quando a gente falou de biosfera, a gente falou que os organismos também se juntam para formar outra coisa, mas isso eu não vou falar agora não, porque esse vídeo já está muito confuso e muito longo, né? Então, para não confundir mais, a gente vai parar por aqui, beleza? Mas olha como é simples. A gente tem as células, que se têm a mesma função, são do mesmo tipo, se formam os tecidos, se juntam para formar os tecidos, que podem se juntar ali para desempenhar uma mesma função, que é o que a gente vai chamar de órgão, né? Tecidos juntos para fazer uma função. Esses tecidos, esses órgãos se trabalham juntos ali de forma harmoniosa para realizar um objetivo, a gente chama de sistema, e todos os sistemas juntos ali formam um organismo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que a aula foi muito longa aí, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o horário eu tô gravando, eu tô vendo que demorou bastante, né? Mas espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, já sabem, é só perguntar lá no grupo. Mas lembre, o que a gente falou hoje foi só para a gente entender quais são esses níveis de organização dos animais, que são célula, tecido, órgão, sistema, organismo. 5 passos aí. É porque eu gosto sempre de ir dando exemplos, por isso o vídeo fica maior. Beleza? Qualquer dúvida já sabe, pergunta lá no grupo. É isso aí, até a próxima aula.